Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Dorian Gray. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a May Mortari e esse é mais um daqueles vídeos em que eu vou falar um pouquinho sobre a nossa leitura coletiva. E a nossa leitura coletiva no mês de novembro foi do livro O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que é um dos livros que eu mais amo na vida. Eu já tinha lido ele em versões adaptadas várias vezes ao longo da minha vida, quando eu era jovem, quando eu comecei a minha carreira como professora. E atualmente eu fiz uma leitura junto com vocês e eu li as duas versões de Dorian Gray. Isso deixou muita gente curiosa sobre quais são as diferenças e por que existem duas versões do mesmo livro. E eu resolvi que eu vou fazer esse vídeo aqui então, respondendo um pouquinho dessas perguntas, explicando um pouquinho pra vocês da diferença entre as duas edições de Dorian Gray. Se você gosta de Dorian Gray, gosta de leitura mais clássica, gótica, dark academia, como você preferir chamar, academia sombria, que é o jeito que eu prefiro, já deixa o seu like pra você motivar um pouquinho, me ajudar um pouquinho a divulgar o meu vídeo aqui no YouTube, e também se inscreve no canal pra você continuar acompanhando o conteúdo do Chá de Prosa. Seja muito bem-vindo se você for novo por aqui. Não esquece de ativar o sininho pra você receber notificação dos vídeos sempre. E se você já for inscrito no canal, olha aqui embaixo, vê se você ainda tá inscrito, porque o YouTube tem tirado a inscrição de algumas pessoas. Eu não sei muito bem quais são os critérios que eles usam, mas tem muita gente me dizendo que não tava inscrito. Inclusive gente que é membro do clubinho e de repente não tava inscrito no canal. Então prestem muita atenção nisso, vejam também dos canais que vocês mais acompanham se vocês continuam inscritos neles. Vamos lá! As duas edições de Dorian Gray têm muito a ver com a época em que o Oscar Wilde viveu e tem muito a ver com o tipo de censura que a literatura e tudo passavam naquela época. O Retrato de Dorian Gray é um livro que foi escrito em... deixa eu ver... O Retrato de Dorian Gray é um romance publicado originalmente em 1890 por uma revista inglesa chamada Lippincotts e posteriormente reeditado e publicado de uma forma diferente como livro mesmo em 1891. Tem uma diferença bem curtinha aqui entre a existência desses dois livros, mas a diferença entre eles é muito grande. E uma das coisas mais curiosas sobre as duas versões, a versão censurada e a versão sem censura, é que a versão censurada é maior. E eu vou explicar isso certinho também nesse vídeo. Mas vamos falar um pouquinho sobre a censura, né? O Oscar Wilde, como autor LGBT, tinha pouca abertura para escrever sobre as próprias histórias nessa época. Principalmente porque a homossexualidade ou qualquer tipo de envolvimento que envolvesse a existência LGBT era considerado uma forma de pederastia, que era um crime muito complicado, um crime muito tenso naquela época. Para vocês terem ideia, pederastia englobava tanto pedofilia quanto um relacionamento entre pessoas adultas do mesmo gênero. Era muito improvável e impossível que as pessoas conseguissem publicar uma obra abertamente LGBT nessa época, no final do século XIX. Mas o Dorian Gray, ele é um livro que é praticamente abertamente LGBT e tem várias referências ao longo da história, inclusive referências de vida do próprio Oscar Wilde, que deixam claro o peso LGBT, a autenticidade dessa obra dele, como uma obra, sim, LGBT, por mais que algumas pessoas ainda insistam em dizer que não é abertamente LGBT, é sim. E ele escreveu então essa versão aqui, essa aqui era a versão original, a versão que ele queria publicar, e que na verdade só foi existir em livro, pelo menos aqui no Brasil, muito recentemente. Essa edição aqui, da editora Biblioteca Azul, é, até onde eu sei, a edição mais antiga da obra original, a obra que ele tinha escrito e que ele queria publicar. E essa edição aqui e todas as outras edições, a grande maioria de edições que nós temos aqui no Brasil, existem algumas outras que são da obra original, eu não vou saber enumerar pra vocês quais são elas, eu sei que essa daqui é uma delas, mas essa daqui é a edição mais conhecida, a edição que nós temos mais acesso e que foi a edição que acabou ficando mais famosa depois de ter passado por algumas alterações, tanto do editor da Lippincott quanto do próprio Oscar Wilde, que teve que reescrever uma boa parte da história dele. Quando ele escreveu essa edição, a edição original de Dorian Gray, uma edição de 13 capítulos de uma história que era uma história bem curta, contando a história de um cara da nobreza, da aristocracia inglesa, que era muito amigo de um pintor e que por conta disso acabou ganhando dele um retrato seu pintado. Esse pintor
mentor, o Basil, ele era apaixonado pelo Dorian Gray, que é aqui o nosso protagonista da história, um jovem descrito como tendo uma beleza física, uma inocência contagiante que fazia qualquer pessoa se encantar por ele. E o Oscar Wilde usa aqui várias dessas palavras, como ele era uma pessoa de personalidade interessante, ele tinha uma beleza que todo mundo poderia notar, como formas dele tentar deixar ali claro o peso LGBT da história dele, né, o homoerotismo da história dele, que tá muito claro quando você tenta enxergar isso daqui pelos olhos das pessoas da época. Essa edição me ajudou muito, é uma edição comentada e tem tantas notas. Gente, eu amo edição comentada nesse estilo. Eu vou até mostrar, ele tem uma abertura, um texto enorme explicando a vida do Oscar Wilde, a prisão dele por pederastia e o tanto que a própria obra dele, Dorian Gray, foi usado contra ele em tribunais. Se vocês querem saber mais sobre a história do Oscar Wilde, eu posso fazer um outro vídeo com mais pesquisa, fazendo um resumo aqui de tudo que é contado, mas nesse vídeo aqui eu vou me focar mais nas diferenças entre as duas obras. Então eu só quero falar pra vocês que tem muito a ver o linguajar, o vocabulário que ele usa aqui nesse livro com a época e com tudo que ele sofreu, inclusive por conta desse livro que foi usado no julgamento dele. Quando ele entregou essa obra para ser publicada pela Lippincotts, o editor já mudou várias coisas. E no fim das contas, quando a obra foi ser publicada como livro, ela recebeu várias mudanças. A principal dessas mudanças é o fato de que o vocabulário dele vai mudar bastante, as partes em que deixam mais claro nesse livro o romance ali, a admiração romântica que o Basil sentia pelo Dorian Gray, ela é um pouco apagada nessa outra edição aqui. E existem alguns capítulos nessa edição que tem 20 capítulos que não tem aqui, que tem 13. Então eu vou contar pra vocês quais são esses capítulos. Se você tem intenção de ler Dorian Gray capítulo por capítulo, comparando e tal, não assista essa parte do vídeo, porque eu vou dar spoiler, gente. Não tem como eu falar disso sem dar spoiler do livro. Mas vamos então capítulo por capítulo do que difere. Eu fui comparando, lendo capítulo por capítulo de cada uma dessas duas edições. Essa que eu tenho aqui foi traduzida pelo José Eduardo Ribeiro Moritson, a edição censurada, e essa daqui, a edição original, traduzida pelo Jório Dalster. Então tem algumas diferenças de linguagem por conta da tradução, sim, mas muitas delas são diferenças que existem no original em inglês também por conta da censura. Os capítulos, eles começam e terminam mais ou menos na mesma pegada, assim, nas mesmas partes, e existem alguns capítulos que são diferentes, capítulos que não existem. Eu marquei aqui nessa minha edição, em verde, os capítulos que não existem na obra original, e aqui em azul, um capítulo que é dividido nessa edição aqui. Então vamos acompanhar o que muda. O primeiro capítulo que tem alguma mudança é o capítulo número 3 da obra censurada, que é um capítulo que não existe no original. Ele é um capítulo que é uma cena que, na verdade, não faz muita diferença na história, que conta um pouquinho sobre a imoralidade dessa sociedade, sobre os falsos valores, sobre o erotismo e a falta de moral da época que existia na sociedade inglesa. Então ele dá uma desviadinha aí da questão do homoerotismo e ele leva isso para um outro lado e tenta meio que colocar algumas coisas extras na história que desviassem um pouco a atenção das pessoas disso, porque ele justamente não queria ser julgado por ter escrito esse livro, foi o que acabou acontecendo com ele. Outro capítulo que muda é o capítulo número 5. O capítulo número 5 da edição censurada é um capítulo que não existe na edição original, que explora relações familiares da Sybil Vane, que é o primeiro amor do Dorian Gray na história. Ele se encanta pela Sybil Vane, que é uma atriz de teatro, e ele diz que vai casar com ela. Isso existe nas duas histórias. A Sybil Vane é uma personagem importante pro começo do desenvolvimento da história do Dorian Gray em ambas as versões, mas nessa daqui a gente tem um pouquinho de exploração da família dela. Nós conhecemos a mãe dela, que era uma pessoa meio perdida, meio que não sabia cuidar da Sybil muito bem, ao que parece pra gente, e nós conhecemos o irmão dela, o Jim Vane, que é um militar, um marinheiro, na verdade, e que tá muito preocupado com a Sybil Vane, porque a irmãzinha dele quer casar com o cara e ele não conhece, assim, nada sobre o cara. Ele não sabe nem o nome, nem quem é essa pessoa que a irmã dele diz que vai se casar. Então, isso só existe nessa edição aqui do livro. Na outra, a Sybil Vane aí até chega a gente cogita que ela tem uma família, mas não é explorado de forma alguma, e a gente não conhece esse personagem do James Vane nessa edição aqui. Pode parecer um detalhezinho bobo, mas o personagem do Jim Vane é importante pra essa edição porque ele volta no final. E eu vou explicar pra vocês depois um pouquinho que eu não gostei na obra censurada, que me fazem tirar um pouquinho do valor da obra na versão censurada, porque eu achei que a versão perfeita é essa daqui. Mas eu vou explicar isso quando eu terminar
de aprofundar um pouquinho os capítulos, né? Aí passa uma parte enorme do livro, nesse tantão aqui, em que nada muda. É a mesma coisa, a mesma história da edição original. Todos os capítulos são iguais. Eu até tava começando a ficar preocupada, porque eu sabia que essa edição aqui tinha 20 capítulos, enquanto que essa daqui tinha 13. Então eu cheguei no ponto da história, que quase no fim, em que só tinha tido 2 capítulos a mais. E eu sabia que ia ter muito mais coisa a mais. Eu tava começando a ficar um pouquinho perturbada, assim, na questão de o que vai mudar no fim dessa história pra justificar o tanto de capítulo que ainda tem que entrar. E muda. Muda, mas não muda a ideia da história. A ideia da história continua exatamente a mesma. O capítulo 15 é o próximo capítulo que muda. Então tem um tempão aí que não mudava nada na história. Mas aí o capítulo 15 é um capítulo que também não existe no original, que conta um pouco mais sobre perversões dessa sociedade, sobre a opinião que eles têm sobre amantes e casamento. É mais uma daquelas cenas que, na verdade, eu teria excluído da história. Eu acho que ela não faz o menor sentido aqui dentro da história. Ela é uma cena que ele colocou pra desviar o foco mesmo e que acabou ficando um pouquinho jogada e não é muito aproveitada depois na história. Também, o capítulo 16 é outro capítulo que não tem no original. Então aqui a gente tem 2 capítulos seguidos, pelo menos, que não tem no original. Ele retoma no 16 o personagem do James Vane, que é o irmão da Sybil. E isso já se passou anos e anos e anos que a Sybil Vane morreu, porque ela acaba falecendo por conta de desentendimentos com o Dorian, e daí ela se mata. É muito triste essa parte na história. Ela era super jovem, assim, tipo, tinha um super futuro pela frente. Mas o James Vane volta aqui anos e anos depois pra querer se vingar do Dorian Gray. E ele rastreia o Dorian Gray, só que ele consegue ser ludibriado pelo Dorian Gray quando ele afronta esse cara e fala: você matou minha irmã. O Dorian, como ele meio que vendeu a alma, no momento em que ele fala que ele queria continuar belo como o retrato que tinha sido pintado pelo pintor pra ele. O Basil faz aquele retrato que é tipo meio que uma obra perfeita dele, que retrata toda a beleza dele, e ele diz que ele se sente mal pela imagem, porque ele vai envelhecer, ele vai ficar feio, enquanto que o retrato dele vai ser sempre ele no auge da beleza dele. E a partir do momento em que ele fala isso, a alma dele acaba ficando presa no quadro, e o que vai acontecer é que ele vai se manter belo por toda a história, ao longo de toda a história, enquanto que o quadro vai sofrendo aí as perversões, vai sofrendo a morte, o apodrecimento da alma dele. Então ele tem a mesma aparência que ele tinha quando ele conheceu a Sybil, e isso já passou, assim, a coisa de 20 anos de diferença. E aí o Dorian Gray fala: eu não tem como eu ter tido envolvimento com a morte da sua irmã, porque quando sua irmã morreu eu era o quê? Uma criança, eu nem existia. E aí o cara acaba deixando ele ir. Continuando, o capítulo 17, novamente um capítulo que não existe na história original. Ele é uma conversa sobre homens e mulheres na sociedade, novamente um desses capítulos que ele colocou meio que pra explorar um pouquinho mais sobre a perversão da sociedade, tentar tirar um pouco da perversão do personagem dele, que ele sabia que a crítica ia bater pesado em cima do personagem dele, e ele tentou jogar isso pra cima da sociedade, dizer que a sociedade tinha essa perversão e não era o personagem dele que era assim. Então ele colocou um pouco dessas discussões aí da sociedade, um pouco dessas cenas que acabaram desviando um pouquinho a atenção da história. Capítulo 18, novamente, 4 capítulos seguidos aqui que não existe na edição original do Dorian Gray. Esse daqui, ele é muito bizarro, na verdade. O James Vane tá indo atrás do Dorian, ele descobre que, na verdade, o Dorian é sim o cara que ele tava procurando, que ele queria matar pra se vingar por conta da morte da irmã dele. Só que daí ele tá espreitando o Dorian Gray em um bosque, enquanto o Dorian Gray caça com alguns amigos, e ele acaba tomando um tiro e morre. Então, na verdade, o personagem do James Vane, ele é colocado nessa edição da história pra nada. Ele não faz muita coisa. Inclusive, ele é um personagem completamente descartável da história, que não precisava existir, e que não existe no original, né, gente? Então, assim, ele realmente não precisava existir aqui. Ele foi colocado meio que pra desviar mesmo a atenção, e eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto da quantidade de capítulos que essa história tem. Vocês viram a forma como eu falei desses capítulos extras que foram colocados? Esses capítulos que não tem alteração na mensagem da história. Eu consigo entender por que ele colocou esses capítulos aqui. E eu acho que foi uma tentativa muito justa dele de tentar melhorar a situação dele como autor do Dorian Gray, que ele tava recebendo críticas horrorosas quanto a isso, mas essa edição é perfeita. Eu não consigo encontrar nada que eu não goste nesse livro, mesmo o capítulo 9 dele, que é um capítulo totalmente sobre referências que eu demorei muito tempo pra entender, que se não fossem as notas dessa edição eu não teria entendido. Ele é um capítulo que divaga muito sobre a essência do Dorian e a passagem de tempo e o apodrecimento da alma dele, e é um capítulo maravilhoso, na verdade, muito confuso, mas que eu acho muito importante pra história, diferentemente desses outros que ele acrescentou aqui.
E aí, o que acontece com o último capítulo? O último capítulo dessa edição aqui, a edição original do Dorian Gray, depois dele ter matado o Basil pra se vingar, porque ele acredita que é tudo culpa do Basil por ter feito a pintura dele, ele até o último momento não consegue entender que o grande culpado pelo apodrecimento da alma dele é ele mesmo. Ele mata o Basil, some com o cadáver com a ajuda de um ex-amante dele, que era químico, e enfim, uma treta muito louca. E aqui no último capítulo, o que acontece com ele? Ele se revolta pra cima do quadro, porque o quadro destruiu a vida dele, ele se destruiu e o quadro fazia ele lembrar disso. Então ele pensa que se ele matar o quadro, ou seja, se ele destruir aquele quadro, ele vai estar destruindo todo o apodrecimento da alma dele. Ele parte pra cima do quadro e esfaqueia o quadro, e daí tem até uma cena que é meio gore, assim, que fala que ele rasga o quadro de cima a baixo, como se fosse da garganta até a barriga, e no fim das contas quem morre é ele. E o quadro continua intacto porque ele acabou de matar a alma dele de verdade. Esse é o último capítulo, a conclusão do Dorian Gray. Disse que ia ter spoilers, tem spoiler mesmo. E aqui nós temos esse capítulo dividido em duas partes, e eu anotei o que eu vi de diferente. Então o capítulo 19 da edição censurada é a primeira parte do capítulo 13 da edição original, que ele é a conversa entre o Dorian Gray e o Lord Henry, que foi uma conversa que foi alterada, é uma conversa muito reflexiva do original, que foi alterada e menos profunda aqui, e ele termina no meio do que era o capítulo final original. E aí nós vamos pro capítulo 20, que é o último capítulo dessa edição aqui, que é o fim da história, igualzinho era no original. Um pouquinho menos gore, ele dá uma amaciada na questão de esfaquear, ele não dá tantos detalhes quanto ele dava na primeira edição. A morte é menos gore, mas a ordem das coisas é a mesma. E ele volta a mencionar o James rapidinho. O James Vane é uma coisa que logicamente não existe no original, porque o James Vane não existe na obra original. Essas são as diferenças que eu observei comparando capítulo por capítulo do Retrato de Dorian Gray. Então são alguns capítulos que foram inseridos na história. Os capítulos que eu não mencionei são capítulos que são iguais nas duas histórias. A história se desenvolve igual. Eu acho que essa obra aqui é perfeita, é um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida. Eu não consigo encontrar falhas nessa história. É tudo. E eu fico pensando, isso me faz pensar muito no tipo de coisa que o Oscar Wilde teria escrito se ele pudesse escrever as coisas que ele realmente queria, se ele pudesse publicar as coisas que ele realmente queria. Eu acho que ele poderia ter sido um dos autores mais... ele já é um dos autores mais importantes para a questão LGBT, se a gente traçar de coisas lá do século XIX. Ele já é um dos autores mais importantes disso, ele se tornou um símbolo da literatura LGBT, principalmente da época vitoriana, que era essa época super complicada de lidar. Se você assistiu os meus vlogs de leitura do Morro dos Ventos Vivantes de Drácula, eu já falei um pouquinho sobre isso, nas nossas lives de discussão a gente falou muito sobre isso também. Inclusive, se você quiser saber uma opinião mais detalhada ainda do que esse vídeo sobre o livro, o Retrato de Dorian Gray, sobre a minha experiência de leitura, você pode assistir a nossa live de discussão de Dorian Gray, que tá salva aqui no canal. A gente ficou mais de uma hora discutindo capítulo por capítulo, discutindo personagem por personagem, foi muito da hora. Mas aqui, pra mim, eu sinto que ele tentou desviar a atenção das coisas que poderiam causar problemas pra ele. E ele acabou criando várias coisas na história que, na verdade, não fazem sentido pra história, porque ele manteve a história dele aqui, e a essência é a mesma nessa versão, mas com alguns capítulos de desvio de atenção, um pouquinho de... Ai, eu odeio falar isso, mas um pouquinho de encheção de linguiça quando ele coloca o personagem do James Vane, que eu não consigo entender muito bem qual é a razão de existir do James Vane na história, porque ele surge e vai embora e ninguém nem vê ele direito. Mas, de qualquer forma, as duas versões valem muito a pena, e se você tem qualquer uma delas em casa e leu, não se preocupa, você está lendo uma obra maravilhosa do Oscar Wilde. Eu sou muito fã, eu gosto muito, e recomendo que vocês busquem essa edição aqui da Biblioteca Azul, porque eu achei que o trabalho deles de comentar as edições, de comparar, eles têm, assim, um material de apoio incrível. Esse é um dos trabalhos de pesquisa mais maravilhosos que eu já vi na minha vida. Inclusive, frases que foram cortadas na edição estão aqui, frase por frase. Gente, leiam. Se você leu a versão censurada e gostaria de conhecer o que é a obra original, eu super recomendo a leitura dessa edição aqui da Biblioteca Azul. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser, porque eu achei uma edição maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele ficou um pouquinho bagunçado, porque eu não sou especialista em Oscar Wilde, mas vocês estavam me perguntando muito sobre isso, então eu fiz essa comparação entre as duas edições que eu li do Retrato de Dorian Gray, pra vocês saberem um pouquinho o que muda de uma pra outra. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se você gostou, dá like, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube, e também se inscreve no canal, seja
muito bem-vindo ao Chá de Prosa. Não esquece de ativar o sininho pra você continuar vendo nossos vídeos aqui. Clica ali embaixo também em Seja Membro pra você saber como apoiar o meu conteúdo e me ajudar a trazer cada vez mais coisas interessantes aqui pro canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Beijinho e tchau, tchau!